Mano, se vocês lembram que ano passado houve um rumor de que talvez em comemoração aos 20 anos da franquia God of War, seria lançado um remake dos jogos antigos até os de PSP? Eu não sei quanto a bolha ou as pessoas que convivem com você pensam sobre essa notícia, mas eu sei que o pessoal ao meu redor se falou muito de uma dublagem para esses jogos antigos, já que a gente já tem uma voz pro Kratos, a gente já tem uma voz pra Athena, que foi implementado lá no God 2018, até a própria voz do Zeus em português BR, certo? Mas será que é realmente bom essa redublagem de jogos antigos? Será que isso é realmente necessário? Bom, eu sou Darwin e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a dublagem nos jogos. Logo de primeira mão, eu queria dizer que eu sou uma pessoa totalmente adepto a dublagens em geral, seja de jogo, seja de filme, seja de desenhos ou qualquer outra coisa assim. Existe uma preocupação de uma parte do público sobre a dublagem que se diz que talvez a dublagem tire um pouco da visão original daquele conteúdo em si. E eu sinceramente posso até concordar em certa parte, mas eu acho que se você se preocupa tanto com essa visão primária que o autor teve, você tem a opção de escutar e assistir as coisas originais. E não tem nenhum problema existir a dublagem ou não. Além de ser um apreciador de jogos em si, eu também sou um apreciador de dublagens. É uma coisa que eu sempre me interessei, tá ligado? Não sempre assim, mas desde o começo da minha adolescência já era um bagulho que eu gostava pra caramba. Eu acredito que a dublagem tem esse poder de talvez nos aproximar daquele personagem de uma forma muito mais direta, já que você consegue associar aquela voz a algo que você já gosta, ao trabalho de alguma pessoa que talvez você goste, tá ligado? Dando um exemplo bem recente que aconteceu na minha vida, que não tem muita coisa a ver com games, é mais sobre uma série que eu tava assistindo, que é sobre um personagem cujo nome é Kwon, de Cobra Kai. Esse personagem, ele tem uma voz que me fez gostar dele de primeira, já que eu olhei pra ele e já pensei, olá, olha o Rigby aí. E esse personagem em específico, ele fica muito melhor na versão brasileira do que a da original, já que eu fiz questão de assistir também legendado e, bom, o ator não consegue passar toda a verdade que o dublador Charles Emmanuel passa naquele personagem ali. Na voz do Charles Emmanuel, ele ficou muito mais carismático, muito mais fácil de gostar dele, justamente pela entrega que o Charles Emmanuel trouxe no personagem, tá ligado? E isso é pro bem e pro mal. Já que um grande exemplo de uma dublagem que automaticamente fez muitas pessoas odiarem um personagem, agora citando dos games, é a Cassandra Cage do Mortal Kombat X, né? Que, pô, colocaram, não sei, uma cantora, não sei, não era uma dubladora que colocaram pra fazer a voz dela e ficou uma merda e todo mundo reclamou na época. Mexer ou perder? Mexer ou perder o quê? Vou te mostrar. Horrível, meu Deus. Porém, apesar disso, devemos nos lembrar que MKX é um ótimo jogo com uma ótima dublagem. Existe uma personagem que deixa muito a desejar e outros que entregam muito bem, tanto que eles ficam para sequência, tá ligado? Ou seja, apesar de existir ali uma fruta podre, não significa que tudo ali deve ser jogado fora. E eu tô citando muito essa dublagem de MK porque esse jogo existe uma inversão meio que de perspectiva minha a partir da dublagem dela. Já que quando eu era criança e todos os jogos eram em inglês, de PlayStation 2 e tudo mais, até jogos de Flash, eu tinha certo na minha cabeça que entre MK e Street Fighter e até Tekken, eu preferia o Street Fighter. E MK ficava por último, tá ligado? A partir do MK9 e MKX11, eu passei a gostar muito mais do MK do que esses jogos, muito pela história deles. Até porque, já um pouco mais velho, eu já gostei do MK9 mesmo, ele não tendo uma dublagem, mas eu passei a ler mais sobre todos os diálogos e tudo mais e me interessei muito por aquele universo. E o MKX e o MK11 para melhorar são, na minha opinião, ótimos jogos com uma ótima história que veio dublado. E eu, nossa, mano, pra mim aquilo ali foi um suprassumo
dos jogos, assim, de luta. Quando eu peguei aquilo ali, eu achei coisa de outro mundo. Pra mim era muito bom, tá ligado? Então, eu passei a gostar muito mais do MK pela sua história, tá ligado? Porque agora eu consegui entender mais aquela história, porque eu já tava um pouco mais velho e houve uma dublagem ali, entende? E se aqueles jogos que eu jogava quando eu era criança de Mortal Kombat fosse dublado, vai ver desde ali eu já teria certo na minha cabeça de que o MK era o melhor jogo de luta, na minha opinião. E isso não diminuiu no Street Fighter nem Tekken. As histórias desses jogos são muito boas também. Só que eu prefiro particularmente a de MK, entende? E esse talvez seja o maior efeito da dublagem nos games em si. O quão bom é a dublagem nos games? É simples. Fica mais fácil do espectador se identificar com aquilo. Seja pela voz que ele conhece, seja pela história que ele vai conseguir se identificar melhor por estar na linguagem dele. Talvez prestar um pouco mais atenção nos detalhes, já que ele não vai ter que estar lendo para uma legenda o tempo todo, entendeu? E eu sei que são casos muito mais específicos, só que também tem casos onde a própria legenda acaba dando um spoilerzinho da próxima fala, que meio que acaba com o momento assim, tá ligado? É bem raro, mas acontece. E nisso também entra um ponto do quão especial se torna também a parte da dublagem. Talvez você que seja meio novo, você não tenha vivido tanto isso, mas... Bom, não era nada comum, na verdade era meio até impensável na minha visão quando eu era criança, essa parada de jogo dublado, tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um jogo dublado foi na casa de uma amiga minha, né, que o padrasto dela tinha um PlayStation 4 e era um jogo de tiro com uma dublagem. E quando eu vi a voz do personagem assim em português, eu falei, caralho, que bagulho massa. Eu devia ter cerca de uns 13 anos, na época já existia PlayStation 4 e tal. Então, tipo, eu olhei aquilo e falei, nossa, que bagulho massa, tá ligado? Aquilo lá me encantou. Pra mim, aquilo era muito além de qualquer expectativa que eu já tinha colocado num jogo. Mas eu particularmente não cheguei a jogar aquele jogo, já que o padrasto da minha amiga não deixou eu jogar. Mas o primeiro jogo que eu joguei, que era dublado, cara, parece até uma piada, mas foi Chaves Kart do PlayStation 3. Que é assim, um jogo divertidinho, porém uma das piores dublagens que o Brasil já produziu, sinceramente, pô. Na verdade eu não sei se é tão ruim assim. Eu lembro que eu fiquei muito insatisfeito, porque não era a voz original dos personagens realmente. Se eu não me engano, eu acho que era só do Kiko, que era dele mesmo, e do Seu Madruga, eu acho. Mas enfim, não era um bagulho legal, não me encantava, justamente porque, pô, não era a voz que eu esperava, talvez, entendeu? Assim... Beleza, pelo menos era dublado, não precisava ficar valendo nada, se bem que também não é um joguinho de história pra ter que entender alguma coisa, certo? Mas se eu pudesse citar, assim, um exemplo de uma dublagem extremamente bem feita, do início ao fim, assim, pergunta pra mim, Darwin, fala em um jogo que tem uma dublagem que você ama. Bom, a escolha do jogo Marvel Spider-Man aí de fundo não é à toa, tá ligado? Eu confesso que eu tenho esse jogo aqui tem um local muito especial no meu coração e eu não vou ficar expressando muito isso aqui porque eu vou fazer um vídeo dedicado só a esse jogo por um motivo específico, então fiquem ligados aí no canal que nos próximos vídeos vai sair. Mas cara, esse jogo tem uma dublagem muito excepcional, tá ligado? E eu sinto que talvez esse jogo não teria todo esse apreço, todo esse carinho, eu não teria, né, pelo menos, eu não teria todo esse carinho que eu tenho por esse jogo, se ele não fosse dublado, tá ligado? Eu acredito que sim, eu ia amar o jogo, eu ainda iria amar a história, porque, tipo, a gameplay desse jogo aqui é muito boa, a história desse jogo aqui é muito legal, só que, cara, você tá ali no meio da ação, e no meio da ação ali o Peter Parker fazendo as suas piadinhas típicas, como ele faz nos filmes, como ele faz nos quadrinhos, como faz nas animações. Cara, é excepcional, tá ligado? E, tipo assim, é muito engraçado, porque não existe nenhuma adaptação, não fica um bagulho abrasileirado, pelo menos você não sente que fica nada meio abrasileirado, tá ligado? Só que mesmo assim as piadas funcionam e isso faz parte desse personagem em si, entendeu? Coisa que talvez a gente não visse tanto, ou talvez não me pegasse tanto, se fosse em inglês e tivesse ali só a legenda, tá ligado? É claro que assim, como eu falei, esse jogo aqui já seria um puta jogaço, independente da dublagem ou não, tá ligado? Com certeza seria. Mas o fato dessa dublagem existir, talvez, tipo, pra nós que já temos, assim, mais de 18 anos, um tempo a mais, assim, 15 anos mais alfabetizados, tudo mais, teve acesso a estudo e tudo mais,
talvez isso aqui não impacte tanto quanto você pensar numa criança jogando isso aqui. Imagina uma pessoa que tá ali nos seus 10 anos, 9 anos, 12, 13 anos, jogando esse jogo aqui. Alguém que não esteja assim com a leitura tão rápida ainda na ponta da língua e tal, e vendo esse jogo dublado assim, e esse jogo aqui deve ter sido uma experiência excepcional pra ele, coisa que não seria se fosse legendado, entendeu? Porque eu, quando era criança e jogava no PlayStation 2, eu não escolhia o jogo como eu escolho hoje. Hoje em dia eu aprecio as melhores histórias dos games. Eu gosto disso, de ver as historinhas, amo joguinho de historinha, tá ligado? Pô, amo isso. Pô, pra mim seria a melhor coisa do mundo. Só que não era assim que funcionava pra mim antigamente, já que eu não entendia muito bem as histórias dos jogos, não tinha tanta paciência pra ficar lendo tudo. Eu acabava tendo como jogo favorito aquele que tinha simplesmente a melhor gameplay. Aquele que eu jogava e mais me divertia, não ligava pra história e tudo mais. Inclusive, por exemplo, eu tenho como GTA favorito, que foi o primeiro que eu joguei, o que eu mais zerei na minha vida, o GTA Vice City. E no GTA Vice City eu não me ligava muito na história até eu fazer uns 14, 15 anos e rejogar o jogo, já que eu ficava até pulando as cutscenes, porque eu não tinha aquela paciência de ler, tá ligado? E já respondendo as perguntas que eu fiz no começo do jogo, sobre se é necessário redublar esses jogos antigos, se é realmente bom dublar esses jogos antigos, eu vou te responder dizendo que sim, tá ligado? É muito importante e é muito bom que isso aconteça, entende? Mas existem casos e casos que é importante se frisar aqui e botar em xeque. Por exemplo, quando fez essa versão definitiva de GTA Vice City e os demais, né, da área 3D, assim, eu não sou a pessoa que mais jogou esses jogos. Eu joguei muito Vice City e tal, mas não o 3, não muito San Andreas e tal. Eu joguei mais o Vice City mesmo. E eu fiquei triste por não existir a dublagem ali, não ter feito uma dublagem pro GTA Vice City. Sinceramente, não fiquei nem um pouco, tá ligado? Porque nesse jogo em específico eu tenho pra mim que se tiver dublagem, ok, é legal. Se não tiver, melhor ainda, tá ligado? Porque é uma sátira da própria sociedade americana e eu acho que para as piadas funcionar, talvez o tá em inglês é melhor, tá ligado? Até pelo sistema de como o jogo funciona, entende? Não sei, vai ver. Vamos lá, pensando aqui no sistema cultural que tem no Brasil. Se eles pegam pra dublar um GTA, você pode até pensar que não, mas na minha cabeça eu tenho quase certeza, assim, tô quase certo de que eles tentariam censurar um pouco as falas, tá ligado? Ah, mas não, porque o GTA... Mano, eles fariam, tá ligado? Tanto que, pô, tem várias coisas assim que teoricamente era pra um público mais adulto ou adulto, que mesmo assim eles deram uma boa censurada nas falas, tá ligado? Quando, sei lá, Herbert Richards resolve pegar uma coisa pra dublar, eles costumam dar uma boa censurada. Então, apesar de tudo, eu acho que a resposta não é exatamente, como eu posso dizer, assertiva, seria a palavra certa? Não, talvez a palavra certa seja concreta, tá ligado? Porque existe casos e casos e algumas exceções na qual a dublagem talvez não seja bem colocada, tá ligado? Embora em outros casos eu já tenha sentido falta, assim, nos jogos da Rockstar de uma dublagem, tá ligado? Já que ela culturalmente não tem essa mania, ou sei lá, essa ideia de ficar dublando pro português brasileiro. Não tem. Então, pô, por exemplo, quando eu fui jogar o famigerado, o melhor jogo da história, Red Dead Redemption 2, eu senti muita falta da dublagem naquele jogo ali, tá ligado? Tanto que foi um jogo que, assim, que até hoje eu nunca zerei. Eu comecei a jogar, cheguei na metade e, pô, eu tenho ansiedade nível 3 e aquele jogo tava funcionando de uma forma muito lenta. Acabou que não me agradou tanto e eu resolvi sair. Talvez se existisse uma dublagem ali e eu tendesse, sei lá, tivesse... Não sei, pelo fato do jogo ser um pouco lento, me deu muita preguiça de ler os diálogos também. Entendeu? Então, pô, sei lá, foi um jogo que acabou não me pegando e talvez eu pense que se esse jogo tivesse uma dublagem, esse jogo teria me pegado melhor. Tá ligado? Ou pode ser que não, talvez aquele jogo não tenha sido só feito pra mim, tá ligado? Talvez é isso, mano, é gostos e gostos, né? Então, dando uma conclusão no tema, vale a pena dublar esses jogos novos e os antigos? É bom que duble? Sim, é muito bom que duble. E melhor ainda, faz muito sentido que duble em português BR.
Não é como se a gente também quisesse ser tratado como especial, qualquer coisa assim. A questão é que nós aqui do Brasil fizemos por onde, tá ligado? O Brasil é reconhecido mundo afora por sua dublagem, pela qualidade da dublagem brasileira, sendo top 1 pra muita gente, e unanimidade, ele é unanimidade, top 3, segundo a própria Academia Internacional de Cinema, tá ligado? Além disso, o Brasil é um dos países que mais consome videogames, tá ligado? Tá ali no top 10, tá ligado? Ah, mas top 10 assim, talvez nem seja tanta coisa assim. Pô, você pensar que existe mais de 200 países é coisa pra caramba, né? Então, mano, a gente faz por onde ter essas coisas, entendeu? Então, não é uma espécie de favor, a gente vai dar esse retorno a eles. E vamos lá, você que concorda comigo aqui e você gosta da dublagem dos jogos, acha muito necessário que haja essa dublagem nos jogos, é muito importante que a gente também se mobilize para que as empresas vejam isso, entendeu? Querendo ou não, jogos são feitos pra gente, o consumidor faz barulho, por exemplo, tá ligado? Se a gente exigir que o jogo seja lançado em português e não aceitar que não seja, a gente, querendo ou não, faz um barulho a mais e a gente consegue mudar esse tipo de coisa, entende? Não só no videogame, como qualquer tipo de cinematografia, tá ligado? Mudaram o Sonic lá, tudo mais. Sempre é um bom exemplo citar o Sonic, né? Que fizeram o humanoide e depois fizeram ele como é nos jogos em si. Então, querendo ou não, o consumidor ele tem poder, porque o dinheiro que isso vai arrecadar depende do público, entendeu? Então, a gente, querendo ou não, pode exigir isso, até porque a gente faz por onde, tá ligado? Mas bom, manos, era isso que eu tinha a dizer. Se você concorda ou discorda do que eu disse, por favor deixe no comentário aí, eu gostaria muito de ler. E, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Darwin. Considere deixar uma inscrição, um like e um hype, que são de graça. E, bom, aqui tá aparecendo mais 2 vídeos no meu canal, caso você tenha interesse. É isso, até mais.